E aí, gente, tudo bom? Sou o professor Zé Ricker, de Biologia. Vamos de novo continuar a nossa genética, agora com a Genética 2. Não se esqueçam de acessar o aulalivre.net para trabalhar com as apostilas, para analisar e observar as nossas questões, né, todas com gabarito, todos os resumos estão lá, né, participem lá na página também. Gente, aqui ó, nossa aula de Biologia hoje vai trabalhar com a Genética 2, que é uma genética um pouco diferente daquela que a gente viu na parte da Genética 1. Aqui não é a primeira e a segunda lei, a gente não trabalha tanto com os chiqueirinhos, por mais que possa aparecer os quadrinhos de Pinet, não é uma coisa mais tão comum. É uma parte mais teórica, onde o entendimento do aluno é uma coisa muito importante. Vamos começar hoje, por exemplo, tá? Trabalhando com a polialelia. Olha o que diz um conceito. Polialelia. Poli, muitos, alelos. Nós temos apenas um locus, uma altura no cromossomo, aonde nessa altura cromossômica vão alterar alelos. Só que não são só dois. Antes a gente tinha Azão, Azinho, Vzão, Vzinho. Agora são, e o conceito é, mais de 2 alelos por cada locus. Quer ver? Ó? Vamos direto para o exemplo. Eu tenho aqui a cor da pelagem de coelhos. A cor da pelagem de coelhos é uma característica, está associado a um locus. Só que nessa cor de pelagem de coelhos, o que nós temos? Não são mais 2 alelos, no caso são 4, que tem uma questão de dominância entre eles. No exemplo, o Czão vai determinar a coloração de pelo selvagem, que é aquele coelho mais vermelho, mais marronzinho. O CH, o chinchila, que é o coelhinho cinza. O CH, o Himalaia, que é aquele branquinho com as extremidades escurecidas. E o albino é o Czinho. Nessa questão de dominância, o Czão domina o CCH, o CCH domina o CH domina o Czinho. Lembre, são 4 alelos, mas em cada coelho nós só vamos ter 2, porque somos organismos diploides e em cada altura de cromossomo, naquele locus, eles vão se organizar dessa maneira. Exemplo, a gente pode trabalhar aqui ó, com o coelho selvagem. O coelho selvagem ele vai ser o quê? Ele vai ser Czão alguma coisa. Quase não interessa o que esse é alguma coisa. Óbvio, por uma questão da hereditariedade, a gente vai trabalhar, de repente, alguma questão com isso. Mas esse Czão, ele já domina todo mundo. Então, basta ter um Czão que ele vai ser vermelho, que ele vai ser selvagem. Se eu não tenho Czão e eu encontro, por exemplo, o CCH, que é o do chinchila, ele é o segundo mais dominante. Basta ter um CCH e não ter o Czão, que ele vai ser aquele coelhinho cinza. O menor, né, um pouco menos na questão de dominância, eu posso ter o CH. O CH é o coelho Himalaia. Se ele tiver um CH e não podendo, né, e não tendo o CCH e nem o Czão, ele vai ser o coelhinho branco com as extremidades pretas. Tem que ser, por exemplo, ó, o genótipo do Himalaia é CH, que é a característica do Himalaia, ou CH, Czinho. São só 2 tipos, tá? E o último tipo, que na verdade vai ter um único fenótipo associado com um único genótipo, que está, né, aquela determinação do Czinho. É o menos dominante. Tá? Lembrem, o Czão, ó, geralmente, em questões vestibulares, trabalham assim, 2 coelhos albinos. Né? Podem ter um coelho de outra cor? Não, porque eles vão ter Czinho, vai ser sempre Czinho. Agora, 2 coelhos selvagens, que são aqueles vermelhos, eles podem ter coelhos de outra cor? Podem, dependendo do que eles estão portando. E a genética pode explicar isso. Tá? A prole, o recessivo, necessariamente não está expresso nos pais. Lembra quando a gente viu lá na aula passada, né, aquela forma de descobrir, né, como é que uma característica era recessiva? Lembra assim, ó, os pais não têm, o filho tem, o que o filho tem é recessivo. No caso, sei lá, o Czinho pode estar escondido nos coelhos agoutis, que são os coelhos selvagens. Chance de aparecer uma questão sobre essa questão dos coelhos em prova é bem boa, pode aparecer bastante. Mas uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é associado com os grupos sanguíneos. Tipagem sanguínea é uma coisa nossa, então por isso que a prova geralmente trabalha com isso. É um caso de polialelia, onde nós temos um locus, uma característica, e nessa uma característica vai ter mais de 2 alelos. No caso são só 3, mas já são mais de 2. Eu tenho, por exemplo, na tipagem sanguínea, o IA, o IB e o Izinho. 3 alelos para uma característica. O IA determina, né, e produz proteínas de A. O IB determina e produz proteínas de B. O Izinho não faz nada. Então assim, ó, o indivíduo ele pode ser IA ou IA, Izinho. Ele produz somente proteínas
do A. Ele vai ter um fenótipo, é o sangue tipo A. O indivíduo pode ser IB, IB ou IB-Izinho. Ele produz somente proteínas de B, vai ser, né, o fenótipo, o tipo sanguíneo B. Agora, o grande, né, e a coisa mais importante nisso é entender, por exemplo, o indivíduo que é IA e B. Se ele tem o alelo IA, ele produz as proteínas de A. Se ele tem o alelo IB, ele produz as proteínas de B. E ele vai ser do sangue AB. O Izinho e Izinho não produz nenhuma proteína, tem ausência da produção de proteínas, porque os dois são alelos, né, recessivos. E ele não vai ter a produção da proteína, a gente marca como O. Então, a gente pode ter 4 fenótipos, sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. E eles estão muito associados com essa determinação genética desses 3 alelos que ficam flutuando em somente um locus. Uma das coisas que a gente usa muito quando a gente trabalha com essa determinação é a questão, por exemplo, né, das transfusões sanguíneas. E o que a gente entende assim, ó? Lembre, o sangue A, ele produz proteínas de A. Então, nas suas hemácias, nos seus glóbulos vermelhos, nos seus eritrócitos, tá? O que ele vai ter? O indivíduo IA ou IAzinho, o A, ele vai produzir uma identificação que diz, eu sou do sangue A, que está nas hemácias. O indivíduo B, o IB ou IBzinho, ele produz as proteínas de B. E ele tem um antígeno, que é uma proteína de identificação, dizendo, eu sou do sangue B. O indivíduo AB, por exemplo, ele está associado com o quê? Ele vai ter, né, a produção de proteínas do A, pelo IA que ele possui, e proteínas do B, pelo IB que ele possui. E ele vai ter 2 antígenos. Cuidado, gente, isso é um detalhezinho, mas é importante. Não tem um crachá, uma identificação que diz, ó, eu sou do sangue AB. Ele tem um crachá que é do sangue A e um crachá que é do sangue B. E isso é uma coisa bem importante. No caso do O, ele não tem nenhuma identificação, porque ele não produz proteínas. Então, o O não teria nenhum antígeno em suas hemácias. Então, revisando, o sangue A tem o antígeno A nas hemácias, o sangue B tem o antígeno B nas hemácias, o sangue AB tem o antígeno A e o antígeno B. E o O não tem nenhum deles. Só que isso está na hemácia. No soro, no plasma, a gente tem um sistema de defesa. Este sistema de defesa é uma arma específica. Essa arma tem um alvo específico. Exemplo. O anti-A vai atacar e vai acertar o antígeno A. O anti-B vai atacar e vai acertar o antígeno B. Essa é a ideia. Então assim, ó, eu sou do sangue A, vamos usar esse exemplo. Eu sou IA ou IA-Izinho, tá? Eu produzo proteínas do A, eu tenho antígeno A. Eu posso ter uma arma contra minhas próprias hemácias? Não, não pode. Então, eu tenho qual sistema de defesa? Eu vou ter o anticorpo, né, anti-B, que é contra o A. O que eu vou ter? Ó? O indivíduo, por exemplo, né, que é do sangue B, ele é do sangue B e ele produz os antígenos B, o crachazinho lá do B, eu sou do sangue B. E eu também não vou ter um anti-B que vai fazer uma resposta infecciosa, autoimune contra o meu próprio sangue, isso não existe. Né? Então o que eu vou ter? No meu plasma, a minha proteção sanguínea diz assim, ó, eu tenho no meu sangue o anti-A, porque eu sou do B. Até faz sentido, ó, o sangue A tem o crachá A, o antígeno A e o anti-B. O sangue B tem o crachá B, o antígeno B e o anti-A. Mas o grande detalhe é onde? São nos outros 2 tipos sanguíneos. Por exemplo, e o AB? O AB tem o crachá A e o crachá B. Qual anticorpo ele vai ter? Qual sistema de defesa ele vai ter? Qual aglutinina ele vai ter? Nenhuma. E isso é uma coisa importante. Ele não tem nenhum sistema de defesa, certo? Então no seu plasma a gente não encontra os anticorpos. E agora o O, que não tem nenhum dos 2 crachás, quais serão os anticorpos que ele vai ter? Os 2. O O ele tem tanto o anti-A como o anti-B. E daí a gente vem, né, aqui está esquematizado para vocês darem uma olhadinha, mas a gente vem, por exemplo, né, para aquela questão, quem pode doar para quem? É meio óbvio que um sangue pode doar sempre para o mesmo sangue. A doa para o A, B doa para o B, AB doa para o AB e O para o O. Isso não tem muito mistério. Mas olha só, o O, ele não tem identificação, a gente sempre está mandando hemácias. Então ele entra em qualquer sangue, ele entra no A, porque o A tem o anti-B e não ataca ele não tem aquele alvo. Ele entra no B, porque o B tem o anti-A e também, né, ele não tem o antígeno A. E ele entra no O, né, porque, enfim, também não vai ser identificado. Mas o que nós temos? O O como sendo o doador universal. Ele pode entrar em qualquer sistema sem ser identificado, ele não tem identificação. O sangue AB, por exemplo, não tem sistema de defesa. Então todo mundo
acaba chegando e pode doar para um sangue AB, o AB ele consegue receber de todo mundo porque não tem nenhum anticorpo de defesa. O O a gente chama, né, do doador universal e o AB do receptor universal. Lembre, o A pode doar para o AB, o B pode doar para o AB, o O também. Um exemplo de coisas que não podem. Por exemplo, o indivíduo A pode doar para um indivíduo B? Não pode. Porque o A tem um antígeno A e o B está esperando ele com o seu sistema de defesa, que é o anticorpo, o anti-A. E isso quando acontece, geralmente eles vão trabalhar, e são os exemplos de prova, né? Quando não dá certo, eles não vão dizer, não deu certo, né? Eles vão dizer o quê? Eles vão afirmar simplesmente que nós temos o quê? Uma aglutinação, o sangue coagulou, o sangue mudou a sua fase, não está mais tendo funcionalidade, certo? Então isso são umas coisas importantes. Geralmente quando a gente fala sobre o nosso sangue, a gente diz, eu sou O positivo, eu sou AB negativo. Isso está associado, né, com uma característica que é o fator RH. O indivíduo ele pode ser, olha na genética, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, dominante. E ele produz o fator RH. Ele pode ser Rzinho, Rzinho e não produz o fator RH. O Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho, ele é positivo, o Rzinho, Rzinho negativo. E a gente acaba respeitando a mesma sequência. Olha só, o indivíduo que é positivo, ele tem o fator RH, não tem nenhum sistema de defesa. O negativo, ele não tem o fator RH e vai ter um sistema de defesa contra o fator RH. Vai ter o anti-RH. Isso a gente até trabalha com alguns casos clássicos, por exemplo, da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, onde a gente tem aquela questão onde o pai será positivo, a mãe negativo e o filho positivo. Então, vamos para o próximo tópico. A gente trabalha agora com a interação gênica. Olha, essa partinha é mais teórica, mas se vocês entendem, não tem muito mistério. Polialelia, vários alelos, mais de 2 alelos para um locus. Olha só, interação gênica. Agora os genes eles estão interagindo. E eles estão em pares diferentes, em cromossomos diferentes. Tá? Lembra quando a gente trabalhou segundo a lei de Mendel, que tinha lá, ervilha era rugosa ou ela podia ser verde? Né? Eu tinha um par e um par, que cada um gerava uma característica. Geralmente a gente fazia um chiqueirinho para um caso, e para outros, quadrinhos de Pinê, multiplicava e deu. Aqui não. Aqui cada um está associado, né, com um efeito. A gente tem várias formas de interação gênica. A principal forma de interação gênica é o que a gente chama de uma herança complementar. No caso de crista das galinhas, a gente tem, por exemplo, um tipo de crista da galinha que é a crista rosa. O que é uma crista rosa? É aquela galinha que vai ser Rzão alguma coisa. Lembrem, se alguma coisa é sempre Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Mas Rzão alguma coisa tem expressão do par Rzão, mas não tem a do Ezinho, certo? Crista rosa, Rzão e não tem do Ezinho. A gente pode ter, por exemplo, né, uma crista ervilha, que é essa crista que vocês têm desenhadinha aí. Na crista ervilha, o par Rzão não se expressa, então ele é Rzinho, Rzinho, e tu tem a expressão do E, Ezão alguma coisa. Então, se o Rzão se expressar e o Ezinho não, rosa. Se o Ezão se expressar e o Rzinho não, né, a gente vai ter tipo ervilha. E quando as duas se expressam, tem uma interação. Tu tem a expressão do Rzão e tu tem a expressão do Ezão. E tu vai ter um tipo de crista que é a crista que a gente chama tipo nós. E quando nada se expressa, no caso é o Rzinho, 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 deu, acabou. Vai ser uma crista simples. Então, entenderam? A gente tem, né, agora essa contribuição, essa mistura que está associada, e essa questão a gente chama de uma interação gênica tipo complementar. Tá? Outra partezinha da genética que é importante a gente lembrar, que é para terminar, só para vocês irem prontos para a prova, é a herança relacionada ao sexo. É aquela herança que a gente não trabalha e não é uma característica autossômica, é uma característica alossômica, que não está naqueles 22 pares, está somente no 23º par. É aquela parte do XX, XY. Lembra? XX mulher, XY homem. O que nós temos? Se a gente for analisar os cromossomos, a gente vê que eles são diferentes, o X e o Y. O X tem uma região que não tem homologia. Lembra? Eu tenho um Azão e um homólogo, o Azinho. Nesse caso eu tenho, sei lá, uma característica, o Hzão, e não tem do outro lado. Se for um homem. Se for uma mulher, até a gente consegue. Mas os homens não vão ter. Então a gente tem um comportamento genético um pouquinho diferente. A primeira herança que nós temos tá associado com uma herança ligada ao sexo. Ligada ao sexo, tanto homens e mulheres podem ter. Tá? Ligada ao sexo está ligado no X. As mulheres têm 2X, os homens têm 1. Por isso está presente nos dois. Exemplo clássico, hemofilia. A hemofilia é uma característica recessiva.
Então, mulheres Hzão, Hzão e Hzão, Hzinho, elas serão normais, e o Hzinho, Hzinho é uma mulher hemofílica. No caso de homens, o XHzão Y é normal, o XHzão, o XHzinho, perdão, XHzinho Y, ele vai ser o hemofílico. E a gente trabalha a genética e monta um chiqueirinho bem normal. Eu vou fazer uma questão com vocês daqui a pouquinho, tá? Outro tipo de herança, e aí é interessante que vocês consigam compreender as diferenças, é uma herança restrita ao sexo. Olha o nome, restrita ao sexo. São só os homens que possuem. Porque é uma herança que está onde? Está no Y, e só homem possui Y. O Y que determina características masculinas pra gente. Então a gente tem exemplos de herança restrita ao sexo. É uma herança assim, ó, é a hipertricose auricular. Aquela produção de pelos no ouvido. O que a gente vai ter, né? A pessoa com hipertricose auricular, o homem que tem isso, ele sempre vai passar essa característica adiante para os filhos. Porque lembrem, é o homem que dá o Y para o filho, certo? Uma herança que seria uma herança influenciada pelo sexo que nós temos é o caso, por exemplo, da calvície. A calvície tem um comportamento diferente em homens e mulheres, muito associado com a produção de testosterona nos homens. Tanto que alguns medicamentos que trabalham com essa diminuição, que prometem, né, crescimento de cabelo, eles diminuem a taxa de testosterona, é um dos efeitos que tem. Mas essa herança, né, que é influenciada pelo sexo, é assim, ó, no homem a calvície, ela é Czão, 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 Czinho. E o Czinho, Czinho é o indivíduo normal. Nas mulheres, a gente tem a questão um pouquinho diferente. Para a mulher ser calva, ela tem que ser Czão, Czão. O heterozigoto e o homozigoto recessivo, ela é uma pessoa normal. Por quê? A diferença também no heterozigoto, né? Homens heterozigotos, eles são calvos, mulheres são normais. Por quê? Porque a gente sabe que a destruição do bulbo capilar, a queda do cabelo está associado com a quantidade de testosterona. Então os homens, nessa característica, vão perder cabelo, enfim, isso existem níveis e níveis. Certo? Mas eu quero fazer uma questão com vocês que é o seguinte, tá? É uma questão bem teórica para só vocês entenderem o que a gente viu hoje. Diz assim, ó, a hemofilia é uma doença recessiva ligada ao X. Nada de novo, tá? Um homem que trabalha numa usina nuclear, olha que medo, usina nuclear, tá? Teve um filho hemofílico. A mulher concluiu que a doença do menino foi consequência da radiação que o marido recebeu na época da fecundação, culpando o homem, né? A pergunta é, ela tem ou não razão? Por quê? Ela não tem razão. E agora? Como é que a gente vai explicar isso? Quer ver? Ó? Pensem um pouquinho. Tiveram um filho hemofílico. O filho, para ser hemofílico, ele é XHzinho Y. Esse Y do filho veio da onde? Do pai. O XHzinho veio da onde? Da mãe. E o culpado é o pai da radiação que estava trabalhando? Não. Veio geneticamente. Uma coisa de culpa é meio estranho de falar, mas geneticamente a culpa acaba sendo da mãe, que possivelmente, óbvio, né, vai ser o quê? Será heterozigoto. E aquela característica que estava escondida nela e passou para o menino, tá? Então ela não tem razão, por quê? Porque quem manda o X, que seria o X afetado, que possui o gene da hemofilia, né, é a mulher. Certo, gente? Mais questões sobre essa, mais resumos sobre esse, vocês conseguem pegar nas apostilas de vocês, né? Mas não se preocupem, geralmente essas questões são questões bem tranquilas. Por mais que eles tentem, né, nos atrapalhar, nos confundir, vocês não vão cair nessa. Certo, gente? Tudo de bom, espero vocês na próxima aula. Acessem o site aulalivre.net. Tchau! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.